Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu quero ler um texto aqui que vai servir de base para o que eu quero falar com vocês hoje. Então esse texto está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25, onde está escrito assim, ó: Porque estáveis desarraigados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vou repetir. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, isso significa o quê? Que tanto você como eu, está dizendo bem claro aqui que nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossa alma, que é o Senhor Jesus. Essa conversão tem que ser sincera e verdadeira e durar para sempre. Nunca pode existir variação ou sombra de mudança nessa conversão. Essa conversão tem que ser genuína, tem que ser algo que nunca vai mudar ao longo do tempo. Ela não vai, com o passar do tempo, se tornar irrelevante ou vai se amoldar ou tomar a forma ou se conformar com este século. Ninguém pode se converter e depois de um certo tempo abandonar o Senhor Jesus, apostatar da fé. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Isso é claro se a conversão for genuína. Então, o que nós devemos entender a respeito disso? Que se nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossa alma, que é o Senhor Jesus, isso significa o quê? Que não precisamos de ninguém mais que seja pastor ou bispo de nossa alma. O Senhor Jesus já é o pastor e bispo de nossa alma. Ele já é suficiente para exercer isso em nossas vidas. Não precisamos de mais ninguém. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, por você e por mim. Nós nos convertemos a Ele. É a Ele que nós devemos amar sinceramente, acima de todas as coisas. É para Ele que nós devemos nos desprender. Deve existir uma abnegação, uma renúncia para vivermos com Ele, com Cristo Jesus aqui, convertidos a Ele. Então, isso é algo que nós devemos entender. Porque o que o Senhor Jesus, que é o pastor e bispo de nossa alma, requer de nós hoje no século XXI? A resposta para essa pergunta já está bem clara. Porque tudo aquilo que ele falou e ensinou é aquilo que ele requer de mim e de você. Não há nada que ele possa requerer de mim e de você que não esteja já nas sãs palavras dele, que foram ditas e foram escritas e que foram deixadas nas escrituras para que você e eu possamos conhecer as sãs palavras dele, a sã doutrina dele e andar em conformidade com as palavras dele e com a doutrina dele. E isso tem que ser feito com dedicação pessoal. Tem que ser feito com inteireza de coração, com perseverança, com fé. E tudo isso tem que ir acontecendo com dia após dia, cada vez com mais intensidade ainda, com mais vontade ainda da sua parte, da minha parte, para com ele, que é o pastor e bispo de nossa alma. Então, não se engane com outros pastores aí, que muitas vezes são falsos, porque eles são falsos mesmos, são falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que eles enganam a boa fé das pessoas. Enganam como? Usando mentiras, sofismas e raciocínios falazes, usando também a deturpação das escrituras, porque muitos deles hoje já não concordam com essa doutrina e nem com as sãs palavras do Senhor Jesus. Então eles têm que inventar outra forma de enganar as pessoas. Porque se eles usarem a sã doutrina e as sãs palavras do Senhor Jesus, eles vão
Eles não vão ter lucro financeiro. Eles não vão enganar as pessoas para que elas se apeguem a coisas terrenas ou se preocupem com coisas terrenas. Eles não vão conseguir enganar as pessoas fazendo com que elas se apeguem ou se envolvam com os negócios dessa vida. Eles não vão conseguir fazer com que as pessoas amem ao mundo e as coisas que nele estão. Eles não vão conseguir enganar as pessoas com prosperidade financeira, com riquezas, com essas coisas que só enganam as pessoas, aprisionam, tiram a liberdade delas em Cristo Jesus. Esses pastores, bispos e apóstolos, infelizmente, estão contra aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. Eles edificaram de novo aquilo que o próprio Senhor Jesus destruiu na cruz ou consumou na cruz. É o que está acontecendo hoje. E a maior prova disso é que eles estão ainda construindo templos feitos por mãos humanas. É a maior prova. Além de outras mais que só agravam a situação deles, mostrando claramente quem eles são. Eles não têm compromisso com Jesus, nem com o Evangelho, nem com a graça, nem com a verdade, nem com a nova aliança. Eles passam por cima de tudo isso com intuito ganancioso, porque cada um deles agora está se voltando para a sua ganância, principalmente por causa da questão financeira, do dinheiro, das riquezas do mundo, às quais eles são apegados e não querem largar, não querem abrir mão. Então, o coração deles está nas riquezas que eles têm, que eles possuem. Eles estão adquirindo mais. Adquirindo de quem? Dos incautos, ingênuos, inocentes, que não perceberam esse engano e estão sendo induzidos ao erro por eles, pelas palavras que eles falam. Eles usam suaves palavras lisonjas para enganar o coração dos incautos. Essa é a tática deles. E tem dado certo. Tem dado certo, porque muitas pessoas caem na lábia deles e são seduzidos e enganados por eles por várias formas, de várias formas. Então, é necessário que alguém hoje fale contra isso. Porque a conversão sincera a Cristo Jesus é algo decisivo. É algo que nunca vai mudar. A pessoa que ama ao Senhor Jesus sinceramente, ela não vai se deixar envolver e se enredar pelo engano, pela artimanha dos homens que estão induzindo muitas pessoas ao erro hoje. Por quê? A pessoa que se converteu ao pastor e bispo de sua alma, que é o Senhor Jesus, ele sabe que o Senhor Jesus é único na vida dele. Quando você e eu temos o Senhor Jesus como a pedra angular de nossas vidas, não precisamos de mais ninguém, de nenhum outro homem. Porque Cristo Jesus, homem, é suficiente para você e para mim. Então não há dúvida disso. As Escrituras nos esclarecem disso, principalmente por aquilo que o próprio Senhor Jesus falou e o que lemos também nas Epístolas dos Apóstolos. Como eu li aqui um texto na primeira Epístola de Pedro. Muito bem claro. Vou até ler aqui de novo. Ó. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O pastor e bispo da nossa alma é o Senhor Jesus. Ele tem que exercer a primazia na sua vida e a primazia na minha vida. Nós devemos viver para o inteiro agrado dele, praticando as obras que vão fazer com que nós sejamos vivendo para o inteiro agrado dele, e não o contrário. Não podemos, em tempo algum, mudar isso. Temos que permanecer fiéis e leais ao Senhor Jesus, que é o pastor e bispo de nossa alma. Então, não podemos praticar coisas erradas. Não podemos ensinar outra doutrina. Não podemos dar crédito a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não podemos
ser enganados por aqueles que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, que são os falsos profetas que o próprio Senhor Jesus disse para nos acautelarmos deles. Então, se acautelar desses homens é necessário. Aqueles que não se acautelam e que infelizmente se deixam levar pelos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, enganadores de forma geral, essas pessoas estão se desviando da verdade porque estão dando crédito para alguém que não é da parte do Senhor Jesus. Eles não têm compromisso com o Senhor Jesus, eles não conhecem o Senhor Jesus, e não adianta eles dizerem que profetizaram em nome do Senhor Jesus, curaram em nome do Senhor Jesus, expeliram demônios em nome do Senhor Jesus. Porque para essas pessoas, o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Ele não conhece os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos mestres. Ele não conhece essa turma toda. Não conhece mesmo. Porque essas pessoas não se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Se eles dizem que se converteram, é uma conversão falsa. Não é uma conversão sincera. Eles são homens facciosos. São homens que são impostores. Eles irão de mal a pior, como diz no texto da epístola de Paulo para Timóteo. Leia lá que você vai encontrar esse texto. Eles são impostores. Mas aqueles que se converteram verdadeiramente ao pastor e bispo de suas almas, esses serão perseguidos. Porque está escrito assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Perseguido. Essa é a maior prova da conversão sincera ao pastor e bispo de nossas almas, que é Cristo Jesus. Se você é perseguido e eu sou perseguido, então essa é a prova real que nós se convertemos mesmo ao pastor e bispo de nossa alma. É uma conversão sincera e para sempre, permanente. Nunca vai mudar. Então, é preciso tomar cuidado. É preciso se acautelar, é preciso se prevenir, se resguardar desses homens, fugir deles, escapar, sair fora para sempre. Porque você já tem o pastor e bispo de sua alma, que é o Senhor Jesus. Ele é suficiente para você. A graça dele é melhor do que a vida para você. A graça dele te basta. Você não precisa de outra. O ensino dele é perfeito para a sua vida. Você não precisa de outro. A unção que dele recebeste, essa é que te ensina a respeito de todas as coisas. É o que está escrito na epístola de João. Eu vou até ler o texto aqui para você entender isso. Na epístola de João, deixa eu ver aqui, está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, todos aqueles que se converteram ao pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus, essas pessoas, elas têm a unção. Elas possuem a unção que vem do Santo, que é o Senhor Jesus. E por causa disso, todos têm conhecimento. A unção é que nos traz conhecimento, nos faz ter esse conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então,
Ele fala claramente que as pessoas para quem ele escreveu, eles sabem a verdade. Você tem que saber a verdade. A verdade está de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus, com a sã doutrina dele. Essa é a verdade que você tem que saber, para não ser enganado por mais ninguém em tempo algum. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o enganador, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção que recebemos, ela nos ensina a permanecer em nosso pastor e bispo de nossa alma, que é o Senhor Jesus. Temos que permanecer nele, sem nos desviarmos em tempo algum. Temos que continuar olhando firmemente para ele, que é o pastor, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós devemos viver assim, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o pastor e bispo de nossas almas, não precisamos de mais ninguém. A unção dele nos ensina a respeito disso. Porque ele diz aqui, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Esses homens só procuram te enganar. O único intuito deles é esse. A razão da vida deles é te enganar. É usar muitas coisas, muitas palavras para te enganar. E eles têm conseguido enganar muitas pessoas por aí nas denominações. Muitas mesmo, são milhares e milhares, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo também. Então, é hora de entendermos isso, se conscientizarmos de que esses homens não servem a Cristo, nosso Senhor Jesus, e sim a seu próprio ventre. Eles só se preocupam com coisas terrenas, eles só querem saber do dinheiro, de lucro financeiro. Eles estão apegados nesse tipo de coisa. É por isso que nenhum deles consegue sair dos templos construídos por mãos humanas. Porque é dentro desses templos construídos por mãos humanas que eles falam e conseguem seduzir as pessoas, enganar as pessoas para que elas fiquem ali, mantendo eles, entregando dízimos de dinheiro para eles mensalmente, 10%. Eles usam a lábia, eles têm uma retórica preparada para enganar as pessoas dessa forma. E muitos estão cegos espiritualmente. A cegueira de entendimento tomou conta de muitas pessoas que continuam nessa escravidão, nessa servidão, de serem massa de manobra desses homens. Eles fazem o que eles querem. O que esses pastores, bispos e apóstolos mandam eles fazer, eles fazem, sem pensar. Porque dizem amém, dizem glória a Deus, concordam, são cúmplices, são coniventes, participam disso aí. Tudo isso é errado. O que está escrito nas Escrituras nos revelam que a verdade é uma só. Ela tem que estar amparada pelas sãs palavras do Senhor Jesus. Se alguém hoje, no século XXI, quer viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é necessário entender que não pode mais ficar sendo levado ou induzido ao erro por esses homens. Eles estão atando fardos pesados e colocando para você carregar. Esse é o intuito deles. Eles querem te escravizar dessa forma. Então,
Não deixe que isso mais aconteça em sua vida. Eu espero que você entenda isso, porque essa é uma palavra séria. E só aqueles que realmente se converterem, ou melhor, só aqueles que realmente se converteram, sinceramente, ao Senhor Jesus, é que vão conseguir fugir e escapar disso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.